Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma live que na tarde de hoje recebe a querida professora Cristina Mota, especialista e mestre em Direito Processual Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora pela Unicinos, membro do IBDP, onde atua como diretora regional do IBDP no Rio Grande do Sul, uma professora experiente que vai nos brindar hoje com considerações acerca das medidas executivas atípicas. Recebam com muito carinho a professora Cristina. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bom, Marcelo? Primeiro, eu queria agradecer muito esse convite. É uma alegria estar participando desse projeto que é tão fundamental nesse tempo de pandemia, que a gente tem que se reinventar, ficar em casa e se reinventar. É verdade, Nós que somos de lugares tão distantes, né? E a é gente se verdade. encontra tão pouco. Quem sabe seja essa uma ferramenta para facilitar os nossos encontros e nossas discussões. Eu confesso que não imaginava que a gente pudesse estar tão próximo com todas essas ferramentas que estão nos colocando às mãos nos últimos 30 dias, né? Professora, eu lhe agradeço imensamente, viu, faço questão de registrar sempre na abertura da live, meu agradecimento, porque esse é um projeto que só se realiza pela generosidade dos convidados que aqui comparecem para prestar informações críticas atualizadas sobre temas relevantes do direito. Sei que sua agenda é muito corrida, mesmo com esse período de isolamento, os estudos, a pesquisa, tudo isso prossegue. Então, desde já lhe agradeço pela generosidade, pela disponibilidade e pela confiança. É uma honra recebê-la aqui no Projeto Live. Tenho certeza que todos nós hoje aprenderemos muito sobre a temática das medidas executivas atípicas, fundamentação, jurisprudência. Tenho certeza que todos nós hoje sairemos dessa live mais bem informados sobre o tema. Eu queria sinalizar, Cris, que nós temos aqui nos acompanhando muitos professores, o que nos honra bastante, mas também muitos alunos. E por essa razão, eu costumo sempre primar pela didática, fazendo 2 ou 3 primeiras provocações de âmbito mais geral, que aí eu acho que a gente facilita todo mundo, né? Uhum. E a live, a gente já conversou sobre isso, ela segue o formato de entrevista para que você possa expor as suas ideias por mais tempo. Eu faço aqui 6, 7, 8 perguntas, mas o espaço é todo seu, tá bom? Tá ótimo. Então, eu queria começar perguntando para você qual é a relação que nós temos entre o Estado democrático de direito e a desconstrução daquele procedimento fixo, predeterminado na execução. Queria entender primeiro por que nós temos medidas atípicas. O nosso sistema, eu gostava de chamar o Código de 73 de uma colcha de retalhos, né? Que foi mudando, foi mudando, foi mudando e foram inserindo uma série de circunstâncias que eram necessárias, aquelas alterações legislativas, para a gente conseguir obter a satisfação do direito efetivamente, porque chegava em alguns momentos que aquilo ali não era mais, não respondia mais aos anseios de uma plena efetividade. O que acontece? O processo de execução sempre foi um processo muito rígido, com formas muito rígidas. Eu tinha que seguir aqueles passos. Mas, evidentemente, ele tinha um grande problema, que é quando o devedor não tem bens. Esse é intransponível, né? Pelo menos você tem aquele artigo lá que diz bens, responderá com seus bens presentes e futuros, ou seja, a gente ainda ganha um tempinho aí, para quem sabe no futuro ele ganha algum bem, adquire alguma coisa, e a gente possa cobrar ou expropriar em busca desse patrimônio que venha a adquirir. Agora, fora isso, a gente não tinha muita coisa a fazer e a gente estava muito engessado. O Código de 2015, ele vem com algumas marcas que são inegáveis, tá? A primeira delas é a busca da efetividade, é a celeridade, é a duração razoável do processo, que está lá já no artigo 4º. E aí o código trouxe meios de solução de conflitos, negócios jurídicos processuais, colocou outras multas que antes não estavam previstas, que é uma forma também de estimular que as coisas andem e funcionem, né?
E assim, ele não nos trouxe as medidas atípicas, elas já existiam. Elas já eram largamente previstas, não vou dizer utilizadas, mas previstas, por exemplo, no artigo 461 e depois estendido para o 461A. Ou seja, desde 1994, eu tinha já a previsão expressa de poder usar qualquer meio que fosse capaz de, ou necessário para. Então, veja bem, por que a gente está tão espantado com o 139.4, né? Porque, na verdade, aquela previsão do 461 estendida ao 461A, ela veio repristinada para o 536 e 537. Então, elas por elas, beleza. A grande novidade foi a extensão dessas medidas atípicas também para as execuções de Entrega de quantia, né? De quantia certa, né? Quando eu vou atrás de dinheiro, quando eu quero pagamento. Que isso antigamente não podia. Não tinha essa previsão. Eu podia lançar mão de outras técnicas, mas não de medidas atípicas, tá? E além disso, além de prever as medidas atípicas, o código estende também um dever-poder, uma obrigação para o juiz a participar de tudo isso. Como assim? Ele coloca lá no 139 que o juiz deverá diligenciar, deverá determinar os atos. Ou seja, é o juiz, parte do juiz. Certo. E junto com o 139, eu ainda tenho o artigo 6º, que é o da cooperação. Que é bem verdade que muitos juízes não entendem que eles também têm que cooperar. Que eles fazem parte desse grupo, entendeu? A gente é um todo. Eu, advogada, você é advogado, você é juiz, e nós fazemos parte dessa turminha que tem que funcionar. O juiz precisa agir, pode agir, e ele pode agir de ofício, segundo o 139, né? Então, eu tenho não só a extensão da medida atípica para as tutelas de execução de quantia certa, como eu também tenho a extensão do poder ao juiz em si, dele, né, diligenciar e tocar o processo e fazer com que o processo vá mais rápido. É fato, já ouvi de vários juízes, por exemplo, o Gajardoni é um dos que defende que quando há um cuidado efetivo do juiz em cima do processo, o que acontece é que o processo não é mais rápido. Ou seja, se o juiz for atento àquilo ali, ele tem meios para isso. E por que eu precisei, então, estender essas medidas atípicas? Porque o que eu tinha não era suficiente. Porque a gente viu um refinamento do nosso devedor que consegue transferir o seu patrimônio para terceiros, ocultar, né? Compra a casa e não transfere para o nome dele, compra o terreno e não registra a casa que constrói, enfim, uma série de fatos que a gente vê que, enfim, eu não vou dizer que é da cultura... Para o bem e para o mal somos criativos, né? Muitos, assim. E assim, eu não vou dizer que todo mundo faça isso, não faz, mas existe uma coisa cultural do brasileiro que é o descumprimento da regra, né? E eu acho que quando a gente tem uma medida que ela é mais forte, mais contundente, como as medidas atípicas tendem a ser, a gente tem uma possibilidade muito maior de a gente conseguir a efetivação do que se pretende, da obrigação que for, seja ela de fazer, seja ela de dar, seja ela de não fazer, seja ela de cobrar a quantia certa. O fato é que o CPC, com esse regramento próprio que ele tem e tinha, que é detalhado e tipificava todos os atos, não sendo ele suficiente, eu preciso criar lacunas com a previsão da inserção de possibilidade de medidas atípicas. Mas eu não consigo criar, ao mesmo tempo, uma regra geral para medida atípica. Eu não tenho uma medida atípica coringa que cabe em qualquer processo. Não. Perfeito. Eu tenho uma lacuna aberta para ver o que vai acontecer dentro daquele processo e o que eu vou precisar. Deixa eu te Mas fazer eu não tenho uma medida... que caiba para todo mundo, entendeu? Vou aproveitar aqui a consideração que você fez, Cris, de que medida atípica não é
inserida no sistema processual pelo CPC 2015. Você pode pegar o Código de Defesa do Consumidor, me parece que lá o artigo 84 Sim. do Código de Defesa do Consumidor, depois os artigos 461, lá para a lei de 94, depois 461A pelas 10.444 de 2002. Aos poucos a gente foi inserindo e ampliando, né, a incidência das medidas atípicas. E a inserção dessas medidas atípicas no sistema processual sempre me permitiu enxergar uma preocupação do legislador com o caso concreto, com a identidade da demanda. Quer dizer, uma medida me parece que só se revela adequada, só se revela compatível e apta ao cumprimento da decisão quando considera a peculiaridade do caso concreto. A gente não tem uma medida coringa que de antemão possa satisfazer todo e qualquer direito de crédito. Isso eu acho, essa sua consideração, eu acho super interessante. Aí vou lhe fazer uma segunda provocação. O Gajardoni, que você mencionou muito bem, que já esteve conosco aqui, nos honrou também, participando da live, ele bate muito nessa tecla, né, da responsabilidade judicial de olhar para o caso. E ele também faz uma observação sobre a revolução silenciosa da execução. Ele tem esse termo, a revolução. Houve uma revolução na execução silenciosa, porque ela foi vindo aos pouquinhos, a gente foi inserindo, ampliando, até o 139 estender essas medidas para o cumprimento de entregar quantia certa. E aí a minha pergunta é, quando a gente amplia as hipóteses de cabimento das medidas atípicas, quando a gente passa a utilizar termos como um prazo razoável, multa proporcional, medida adequada, quer dizer, o emprego desses termos amplia, na sua opinião, a discricionariedade judicial ou a gente deve observar já aí algum limite? Esses conceitos são muito difíceis de se trabalhar, né? Porque o que é razoável para mim pode não ser razoável para outra pessoa. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está pensando em medida atípica é qual é a natureza dela. Para eu conseguir responder isso, eu preciso voltar um passo. Até porque tu disseste que tem bastante alunos assistindo. Veja, ó, Beck. Oi, Beck. A Beck é parceiraço nosso aqui. O Beck fez uma live ontem, incrível, mas teve tanta gente que travou a internet 3 vezes. Ah, mas é que o Beck é um sucesso, né? Ele é. A pessoa mais querida do Brasil. O especialista mais querido, nunca vi. Com certeza. Eu preciso dar um passo atrás para entender qual é a natureza jurídica dessa medida. Essa medida, ela visa coagir, pressionar, ela visa constranger de alguma maneira para que se chegue ao cumprimento da obrigação. Ela não visa punir, nunca, tá? Então, partindo disso, exatamente desse ponto, é que a gente pode começar a pensar como a gente vai delinear e como é que eu vou pautar como é que tem que ser pautadas as decisões sobre as medidas que têm que ser tomadas. Ela não é uma sanção ao devedor, né? Nunca. E ela nem Perfeito. substitui a obrigação em si. Da mesma forma que a gente já estava acostumado, por exemplo, com a prisão do devedor de alimentos, que se ele ficasse preso por todo o prazo que o juiz determinou, mesmo assim, se ele não pagasse, quando ele saísse, ele ainda era devedor. Não No substitui, nosso caso né? aqui, não substitui. Por quê? Porque não é pena. Tu não está trocando uma coisa pela outra. É uma forma de coagir. E essa forma de coagir, ela tem que ser muito bem dosada, porque se eu implementar uma medida que seja muito forte, eu desestimulo o cumprimento. Da mesma forma que se eu implementar uma que é muito fraca, né, que não tenha coercitividade, também não estou estimulando o cumprimento. Então, esses termos, proporcionalidade, razoabilidade, ele só vai aparecer concretamente no caso concreto. Vamos lá, chegamos aonde? Na fundamentação. Infelizmente ou felizmente, né, para nós que gostamos desse tema, eu preciso sim fundamentar e analisar cada caso pormenorizadamente. E isso é um trabalho que tem que vir tanto do advogado quanto do juiz. Porque o advogado tem que fundamentar o seu pedido mostrando a adequação daquela medida, da mesma maneira que o juiz vai ter que fundamentar sua decisão para deferir ou indeferir. Eu não consigo
tem um exemplo que eu adoro dar, que é com a Rita Nolasco, que ela dirige, ela tem, a professora Rita, ela tem carteira de habilitação, mas ela não gosta de dirigir, ela gosta de andar de táxi. Então eu te pergunto, mesmo que o tribunal autorize a cassação da CNH dela, faz alguma diferença na vida dela? Vai te Nenhuma. agradecer. Então, na verdade, assim, a dosagem disso só vai se dar no caso a caso. Perfeito. É a mesma coisa, o mesmo parâmetro que já é mais conhecido e a gente está mais familiarizado da acidente. Se eu tenho um multimilionário que é devedor, é óbvio que a minha acidente tem que ser alta. E se o meu devedor é o dono da quitanda ali da esquina, bom, a multa para ele não pode ser igual àquela que é das grandes fortunas. Eu preciso ter uma proporção em relação ao que essa pessoa tem para estimular esse cumprimento. E aqui no caso das medidas atípicas, também. Se não for adequado, se eu não conseguir me levar ao cumprimento da obrigação, eu não tenho nem por que determinar essa medida. Então, assim, existem alguns requisitos que até agora o STJ delineou esses requisitos, mais ou menos, né? Porque eu acho engraçado. Até a abertura da live, os requisitos eram um. Né? Eu garanto que até a abertura eram esses, né? Mas até hoje de manhã. Por quê? Porque assim, a gente vê que o mesmo decisor, não vou dizer quem é, 4 meses antes tinha um outro parâmetro julgando aquilo ali. Então isso é muito complicado, entendeu? Quando o parâmetro muda, eu não tenho segurança jurídica. Então, quando eu falo de 139,4 de um lado, eu preciso do outro lado sempre estar numa balança botando proporcionalidade sim, razoabilidade sim, fundamentação sim, integridade física e moral do devedor, tenho que respeitar. Eu preciso de eficiência e eu preciso de segurança jurídica. Eu preciso que aquele argumento, mesmo que não se aplique ao meu caso, seja um argumento válido e reaplicável em outros casos aonde ele for aplicável. Perfeito. Isso. O que não pode é mudar o argumento. Eu ia porque te fazer aí a gente não sabe o que a gente vai esperar. Eu já ia te fazer agora uma provocação sobre os critérios, né? Queria que você é uma advogada militante, atuante, e eu queria que você nos dissesse aqui, na sua percepção, como é que o STJ tem se posicionado sobre isso, para estabelecer quais seriam os critérios, pelo menos já definidos pelo STJ, para a adoção de medidas atípicas. Na doutrina há muita divergência. Então, nós temos colegas, por exemplo, que defendem que as medidas atípicas sejam sempre subsidiárias. Mas a gente tem nós temos outros amigos, outros colegas que entendem que não, que a medida atípica, num caso concreto, pode até ser mais eficaz do que a medida atípica. Então, ela não tem que ser subsidiária, pode ser a primeira. E há uma outra divergência, que você também já respondeu, mas, enfim, só para não perder o gapzinho, qual seria a natureza dessa medida? Se ela seria sanção ou não? Se ela poderia ou não alcançar, além do patrimônio, a pessoa do devedor? Porque aqui a gente tem um outro embate que vai evocar lá pelo 798 o princípio da patrimonialidade, que é uma outra discussão na doutrina que eu acho super interessante. Você, craque, não vou perder a oportunidade de lhe provocar sobre isso. Então, manda lá. Bom, o STJ, a mais recente definição do STJ, definiu 5 critérios, tá? Para se aplicar, para se utilizar quando se falar em medida típica. E eu acho que o primeiro deles é muito importante de ser ressaltado, porque às vezes as pessoas não se dão conta disso. A coerção, a técnica coercitiva, e aí eu falo em geral, ela só pode ser aplicada para aquele devedor que tem como cumprir a obrigação e não cumpre porque não quer. Não é para aquele que não pode. E o critério número 1 que está estabelecido nesse recurso é um recurso que quem foi a relatora foi a ministra Nancy Andrighi. O julgamento dele foi em abril de 2019. Tá? E ela diz o seguinte: primeira coisa, para eu falar em 1394, o devedor tem que ter como cumprir a obrigação. Nossa, parece que ela está
falando assim, o óbvio. O Mas às óbvio, vezes o óbvio precisa ser dito. Por com quê? certeza. Porque a gente vê, não só em processo da gente, mas como a gente gosta do tema, vai adiante, né? Vai procurando mais. Por exemplo, eu vi um pedido aonde o credor diz que o devedor não tem bens, que ele já esgotou todos os meios, que ele já procurou, que ele não achou, e que então, como não tem, ele quer a CNH do cara suspensa, do devedor, até o cumprimento da obrigação. Mas, meu filho, isso vai te levar a quê? Né? Aí você transforma Ele a ganha execução em vingança. em vingança, né? Então vira uma pena, vira uma punição, na verdade. E é isso que não pode. Então, assim, às vezes o óbvio tem que ser dito. Se ele não tem bens, existe uma expressão clássica do Liebman para isso, que é que a execução é infrutífera, ela não dará frutos. E isso é uma realidade que a gente precisa se conformar ou continuar procurando, interrompendo a prescrição intercorrente, né? E continuar procurando outros bens. Então, primeira coisa, ele tem que ter como cumprir a obrigação. Pode ser uma obrigação de execução por quantia certa, ele tem que ter patrimônio. Mas também pode ser uma obrigação de fazer. Pode ser uma obrigação de não fazer. Ele também tem que conseguir, tem que ser apto a cumprir essa obrigação. Imagina que tu contrata lá, sei lá, um pintor qualquer, famoso, para pintar o teu retrato. E ele sofre um acidente e perde as duas mãos. Como é que tu vai exigir que ele cumpra isso? Ele não tem condições. Ah, não, mas então eu quero o quê? Eu quero uma multa diária, já que ele não está cumprindo. Ele não tem mais como fazer isso. Você tem que achar uma outra saída. Por quê? Porque a implemento daquela obrigação por ele, hoje em dia não é mais possível. Então, estabelecer esse chão, essa base, ela é muito importante. Claro, isso. Porque ela tem que lembrar ao juiz lá de primeiro grau que o juiz também está cansado de procurar os bens, entendeu? Ele também está cansado de que aquilo ali frustra e não vai, e não anda para frente, aquele processo volta. Ele precisa se dar conta que só pode aplicar a coerção quando realmente ela for coercível, né? Quando ela realmente puder causar algum impacto de alguma maneira. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério estabelecido, que aí eu já sou contra, mas enfim, é que a aplicação deve se dar de modo subsidiário. Ou seja, primeiro eu tenho que esgotar as medidas típicas para depois ir atrás das atípicas. Estranhamente, a mesma ministra que fixou esses parâmetros que a gente está conversando agora... Pessoal, perdemos aqui o sinal. Eu vou convidar novamente a Cris para retomar o nosso bate-papo. Eu fui falar que hoje ela ia derrubar a internet. Olha aí. Vamos lá. Vou aguardar aqui um minutinho enquanto a Cris restabelece o sinal e aproveito para responder uma das mensagens. O Jaime diz aqui que os meios coercitivos são essenciais e que o recolhimento da CNH é um meio capaz de fazer o devedor pagar. O que a gente pondera aqui, Jaime, é que, em tese, não é possível assegurar que sempre o recolhimento da CNH será um meio eficaz. Você precisa dialogar com o caso concreto. Imagina um indivíduo que tem CNH, não tem carro, não dirige, não gosta, tem pavor disso. A retenção da CNH não será uma medida coercitiva eficaz para o cumprimento da decisão. E veja que este caso é muito diferente de um outro, de um indivíduo é motorista por aplicativo e que aí ele tem, pela retenção da CNH, muitas vezes a impossibilidade de continuar trabalhando até para manter a sua subsistência. Então veja que o caso concreto sempre aparece, é necessário dialogar com ele para identificar qual é a medida mais adequada para o cumprimento da decisão. E não se faz isso para privilegiar o devedor, não. Dialogando com o caso concreto, você tem condições de identificar qual é a medida mais adequada para garantir o cumprimento da decisão. Cumprida a decisão, você obtém a satisfação do direito de crédito, né? Vamos lá. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Vamos seguir aqui com a nossa querida amiga Cris. Olha lá, não disse que você ia derrubar a internet hoje? Vamos lá, minha amiga, vamos lá. Bom, então,
A mesma ministra, 4 meses antes, decidiu que não precisava esgotar todos os meios típicos para usar os atípicos. Vê, já houve Um um período câmbio. muito curto, a gente já Muito teve. curto, já teve uma alteração. E é no STJ, né? É, E é a mesma ministra. em 4 meses, né? Na mesma composição. Então, assim, é complicado, é o que eu estava te dizendo. O argumento ele tem que valer sempre e para sempre, dependendo do caso concreto, mas ele tem que dar segurança, Claro. Claro. né? Cris, enquanto você saiu, eu fiz uma observação aí, ou contraditório, influência, não surpresa. Nesses 2, 3 minutinhos que você precisou restabelecer a conexão, eu respondi aqui a um dos nossos telespectadores que ele sustentava o seguinte, que a medida coercitiva ela é necessária, que ela precisa valer, e que a suspensão da CNH era uma medida muito eficaz. E aí a consideração que fiz é de que, em abstrato, a retenção da CNH não é necessariamente ou sempre uma medida eficaz. Você precisa dialogar com o caso concreto para identificar no Isso, caso concreto que medida é adequada. isso. Porque o exemplo que você deu da Rita Nolasco, né? A retenção da CNH pouco vai contribuir para o cumprimento da decisão. Então, se você faz isso, adota de forma genérica, sem dialogar com o caso, a medida não é cumprida, porque o instrumento coercitivo não é eficaz, e quem acaba pagando por isso é o credor, que não tem a satisfação do crédito. Que adianta aquele que pediu para ficar lá até o pagamento se o devedor não paga? Aí ele Isso. fica lá, né, com a carteira de motorista do outro na mão, mas não resolve o seu problema. Porque eu já passei por isso. Você falar de medidas atípicas e aí defender alguma restrição ou algum limite, pode causar a impressão de que a gente faz isto em prol do devedor. E eu digo, não é por aí. Porque identificar uma medida adequada é assegurar mais rapidamente o cumprimento da decisão. Cumprida a decisão, quem tem o direito satisfeito é o autor, o credor. Então, Exato. não dá para polarizar isso de forma tão simples, né? É complicado. Bom, o terceiro requisito, ou o terceiro delineamento que foi feito no STJ é que a decisão precisa ser fundamentada. E aí vem uma questão que é bem interessante de ser dita, porque há uma diferença naquelas duas decisões de 4 meses antes, 4 meses depois. 4 meses antes, o que ela diz? Ela diz assim, a decisão tem que ser fundamentada nos parâmetros do artigo 489, explicando o momento concreto da sua incidência, não podendo utilizar palavras ou termos genéricos, abstratos para a concessão, né? Quando ela traz o acórdão do delineamento, que é então 4 meses depois, ela muda um pouco esse diálogo. Ou melhor, ela aprofunda esse diálogo. E aí o STJ me surpreendeu. Porque ela diz o quê? Você precisa olhar para o caso concreto. Que é uma coisa que eles nem sabiam que existiam, eu acho, né? Um caso concreto. Mas Uau. essa é a medida ou a recomendação que consta naquele acórdão. Infelizmente, ele é um acórdão só da terceira turma. Então, assim, ele não é de uma sessão, ele não é precedente com vinculação obrigatória, ele não foi afetado para repetitivo, infelizmente. Porque daí a gente teria isso sendo aplicado em todos. Porque, como eu te disse, seja bom, seja ruim, pelo menos que se tenha a regra, né, para seguir ela, Norte, né? né? Exato. né? Pior é a Então, insegurança jurídica, né? agora a gente tem isso aí. A gente tem um de 4 meses antes que diz uma coisa, que é muito mais ampla, e esse outro agora que diz que ele vai ter que levar sempre a questão do caso a caso, olhar o que está sendo pedido, o que aquilo ali pode trazer de benefício para o processo ou não. Por quê? Porque já existem vários julgados no STJ que dizem o seguinte, que para ter efetividade, tu tem que ter a efetividade da própria medida, ou seja, a efetividade da execução, tu tem que conseguir cumprir a execução. Tá bem, talvez parcialmente, não conseguir penhorar tudo, né? Conseguir penhorar só metade ou pagamento parcial, mas eu tenho que conseguir, aquilo ali tem que gerar algum benefício para a consecução do que eu pretendo naquele processo, que é o cumprimento da obrigação. Toda vez que eu me afastar disso, a medida não é apropriada.
E isso é muito interessante. É um segundo ponto, ou um terceiro ponto que é muito interessante. Eu só te pedi uma licença para voltar no ponto anterior, que era da subsidiariedade. Eu tinha Claro. te contado uma coisa que tu chegasse até a comentar, que eu sempre acho o seguinte: a gente não pode estar engessado. O código foi feito para não ser engessado. Ele é um código muito flexível. Então, ele não se coaduna com esse posicionamento da subsidiariedade. Não existe nenhum lugar no código que diga que tenha que ser aplicado subsidiariamente, depois de esgotado todos os meios típicos, para depois aplicar os atípicos. Então, não tem por que a gente ficar arraigado naquela ideia que eu estou presa na tipicidade, quando eu tenho sempre uma porta de saída que pode ser a solução do meu problema. Pode não ser, mas pode ser. Então, eu não precisaria me prender naquilo ali. O meu exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, ó, pega a situação do devedor de alimentos, que ele é citado para pagar em 3 dias sob pena de prisão. Uhum. Citou, passou os 3 dias, não pagou. O que faz o juiz? Expede o mandado de prisão, certo? E se esse juiz, que pode, porque o 139 diz, lá, o 139 diz que ele pode, de ofício, fazer os atos, qualquer ato, coercitivo, indutivo, mandamental ou É, subrogatório, está bota escrito lá lá. todas as medidas, né? Então, 139 mais artigo 6º possibilita que esse juiz, ao invés de expedir o mandado de prisão, ele faça uma consulta no Bacen-Júri. E está lá todo o dinheiro para pagar a verba alimentar. Toda a execução. Eu te pergunto, o que é mais efetivo? O que é mais eficaz? Eu botar ele preso para depois ele me pagar? Ou eu receber o dinheiro hoje, amanhã, num alvará daqui 3 dias? Excelente exemplo, Cris. Sabe? Então, assim, é que a gente está com essa mania de ficar preso na tipicidade. Porque a tipicidade nos dá uma segurança e a gente gosta de ter essa segurança. Eu sempre digo que eu fui escolher ser processualista porque as regras eram muito rígidas, né? O prazo ele não dilatar, não, né? Então me dava uma segurança de que aquilo ali era o certo, né? Difícil a gente lidar, por exemplo, constitucional, que tudo cabe, tudo se exclui, né? Aquele mundo diferente, assim, do processo, né? E a gente agora tem um código que ele é extremamente flexível e que ele possibilita, então, eu lançar mão desse tipo de medida quando for mais vantajoso. Depois eu falo ali embaixo opiniões minhas, então eu vou continuar aqui presa no que o STJ falou, tá? O que mais que ele disse? Eu preciso observar o contraditório. Por quê? Porque toda medida coercitiva, eu preciso te avisar antes que tu vai sofrer a coerção. Porque a ideia é eu te convencer que vale mais a pena tu cumprir a obrigação do que te submeter à técnica de coerção. É instrumento coercitivo sem dar possibilidade do cumprimento voluntário. Então, que adianta eu mandar recolher o passaporte de alguém sem avisar para essa pessoa antes, olha, minha filha, tu tem que cumprir agora isso para depois, se não cumprir, eu vou recolher. Dá a chance dele escolher. Então, a observância do contraditório prévio, ela é imprescindível no Instituto da Coerção. No Instituto da Coerção. Então, mais uma vez, a diretriz pautada ali naquele acórdão, ela é perfeita, tá? E aí depois o último é proporcionalidade. Naquele acórdão ali, ela fala em proporcionalidade, já em vários outros se fala em proporcionalidade e razoabilidade, né? Todos baseados no artigo 8º, então, da proporcionalidade, racionalidade. Mas eu acho assim, ó, dentro da própria técnica coercitiva, eu já tenho a questão da proporcionalidade, que ela é uma proporcionalidade diferenciada. Por quê? Porque o que é proporcional para ti pode não ser para mim. O que dói no teu bolso não dói no meu. Se tu anda de carro e eu ando de trem, CNH para ti funciona, para mim não funciona. Então, a proporcionalidade, ela realmente, aqui para a técnica coercitiva dar certo, para a medida típica poder ser aplicada, ela só vai ser vista no caso concreto. Base na fundamentação. Então, esses são os 5 requisitos. Se a gente ficar... nesses 2 acórdãos, ela faz bastante a diferenciação entre o que é coerção e o que é punição.
para deixar bastante claro que eu não posso substituir uma coisa pela outra, que eu não posso fazer como uma vendetta, que eu não posso fazer como uma vingança, que eu não posso pedir isso ou aquilo para constranger sem ter nada em troca. É claro que eu vou estar constrangendo, porque essa é a ideia da coerção, da técnica típica, né? Mas eu preciso obter um resultado útil para o meu processo, senão não. Cris, estão me pedindo aqui que você mencione o número do acordo. Número do acordo. Ah, tem várias pessoas aqui que dizem, pelo amor de Deus, é o tema do meu TCC, da minha dissertação, quando acordo. Recurso especial 1.788.950 MT. Relatora ministra Nancy Andrighi. Acórdão disponibilizado dia 26/4/19. Perfeito. Isso Tudo aí, devidamente Marcelo, registrado. eu posso passar depois para ti. Não sei se tu tem como passar para o pessoal. Tem Eu posso sim. Vou botar passar nos a stories. listagem, né, dos números das Pronto. decisões. Me faça essa gentileza, Cris, porque depois eu posto essa informação nos stories e aí o pessoal pode anotar com calma. A decisão que a gente estava comparando, que era de 4 meses antes, ela está muito mais preocupada em explicar a questão da boa-fé, da cooperação, da menor onerosidade, tá? E é um habeas corpus de número 99.606 de São Paulo. Relatora, ministra Nancy Andrighi também. Esse acórdão, ele tem duas coisas que me chamam a atenção do habeas corpus. É um recurso de habeas corpus, gente. Ela coloca que quando o juiz determina a medida típica, a parte que vai sofrer a medida se não cumprir a obrigação, tem a obrigação de dizer qual é o meio menos gravoso que teria para ser usado contra ela. Porque se ela se omitir, cai por terra e vai ficar valendo o que o juiz determinou. Eu achei interessante. Por quê? Porque tu cria uma obrigação para o devedor. Dele cooperar também. Não dá simplesmente para dizer que esse não é o meio menos oneroso se ele não informa qual é a alternativa. Uma alternativa que seja viável, né? Olha, não faz penhora do faturamento sei lá, não faz penhora dos meus equipamentos aqui, mas faz 10% do meu faturamento. 10% é muito, faz de 5%. Entende? Que a execução é viável para ele. E é isso que o código quer. O código quer diálogo entre as partes para a solução do litígio. É que a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a brigar, né? A gente aprendeu a litigar até o fim, a gente aprendeu a não falar com a parte contrária. E, na verdade, o que esse código traz, todos os princípios, cooperação, boa-fé, tudo isso aí está nos mostrando que a gente precisa mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque se eu não mudar o meu comportamento, a solução do litígio é bem mais difícil. Com certeza. A gente tem toda uma tradição, né, de conflito já arraigada em muitos brasileiros. E, embora o código já apresente uma nova proposta, eu acho que a gente também precisa desarmar um pouquinho, se dispor a conversar, ouvir o outro, para as coisas funcionarem um pouco melhor. Cris, eu queria que você me fizesse aqui uma consideração sobre esse período de pandemia e isolamento. Seguramente o judiciário vai enfrentar uma enxurrada de demandas pós-isolamento. E eu queria que você me dissesse como é que você vê, quais seriam os possíveis impactos da Covid-19 na adoção de medidas atípicas ou talvez dos meios, inclusive, de consensuais de resolução de conflito? O que eu acho é o seguinte, o que eu vi, eu só vi uma decisão sobre pandemia e Covid até agora, tá? E que me pareceu muito razoável, por 2 motivos. Primeiro, porque o devedor já era devedor há mais de 3 anos, já tinha conta no exterior, tinha família mora fora, vivia viajando e não pagava nada. E aí eles, olha, veio a Covid, agora eu não consegui pagar, então o senhor não pegue meu passaporte. Não, o juiz falou, amigo. Não, né? Mas além disso, o juiz foi muito ponderado até, porque poderia ter dito várias barbaridades para ele. Se você fosse a magistrada, ele... Mas, ó,
Nossa, não, mas, ele foi muito ponderado e ele disse o seguinte: tu não me trouxesse nenhuma prova que a pandemia foi a influência máxima para te deixar nessa condição de inadimplente. Por 3 anos já, Então, né? então, no caso dele, né, a gente já passado 3 anos. Então, eu imagino que a partir de que passe essa turbulência que a gente está vivendo, realmente os devedores vão acabar entrando e pedindo para que não seja aplicado. Olha, eu não paguei porque eu não tinha dinheiro, porque eu não trabalhei, porque eu era do grupo de risco, não podia trabalhar, ou fui demitido, enfim. E eu acho que são justificativas plausíveis para o juiz não aplicar a técnica, né? Mas, assim, mas digo, de fatos que venham a ocorrer daqui para frente, né? Não dessas execuções que estão há 30 anos aí, a gente está há 10 anos procurando um bem para penhorar. Nessas não. Tem que ter um nexo de causalidade aí, senão. É. Mas eu vou aproveitar teu gancho para te dizer uma situação que me chamou muita atenção em função da pandemia. Eu sempre gostei muito das medidas atípicas, desde que elas surgiram, mas eu gosto muito, muito, muito das multas, eu gosto muito das astraentes. E quando o código trouxe lá no 536, no 537, a repristinação da possibilidade das astraentes, ele traz uma alteração, sim, tá? No 539, desculpa, 537, parágrafo 1º, inciso 2º, ele diz: o juiz poderá alterar o valor da multa em caso de Força maior. justa causa Justa para o causa. descumprimento. E eu nunca tinha um bom exemplo de uma justa causa, e eu acho que o bom exemplo agora chegou, né? É o momento da gente pedir, o devedor pedir aqui, então, a alteração daquela multa, né? Tendo em vista a alteração da sua situação fática. Como eu te disse, se a medida, seja a multa, seja qualquer outra que a gente vá colocar de coerção, ela tem que ser adequada e proporcional à capacidade daquele devedor. Quando aquela capacidade altera, eu tenho base para alteração da medida ou do valor. Uma alteração sensível na capacidade do devedor deve refletir também no percentual arbitrado para a multa. Perfeito. Né? Ou até na própria técnica que está se usando como medida típica, por exemplo. É Cris, possível. Olha, infelizmente, eu caí, nosso tempo olha está só, acabando. fui demitido, não tenho onde trabalhar, vou trabalhar de Uber. Não pode mais caçar a minha carteira de motorista. É um bom exemplo, né? É uma possibilidade. O Santos está elogiando os seus exemplos, são os melhores. Tem tempo para 3 exemplos que eu queria trazer que são Tem fantásticos. sim, por favor. A gente tem uma prorrogação, porque teve a queda do sinal, Tem? então vamos lá. Se cair, a gente volta. É. Bom, então assim, ó, se tem limitações, sim, tem as limitações. Eu tenho que respeitar os direitos da pessoa, a dignidade da pessoa humana, a liberdade de ir e vir. Tenho que escolher um meio menos gravoso e ainda esse meio atípico ele tem que ser capaz de induzir efetivamente ao cumprimento da obrigação. Isso é fato, tá? Dito isso, tu vai me perguntar, ok, quais são então os teus tão bons exemplos que tu queria me dar? Bom, o primeiro exemplo que eu ia te trazer, que esse foi indeferido, né? Não, foi deferida era um habeas corpus no STJ, aonde o juiz, numa ação de insolvência civil de vários réus, proibiu os réus de saírem da comarca. De saírem da comarca. Sim, nem avisando não podia. Mas era uma ação de insolvência civil, nada mais nada menos. Não existe previsão legal, sim um cerceamento de ir e vir. Estou imaginando aqui como foi a fundamentação da decisão. Mas vamos lá. Então, o que eu sempre digo assim, o que mudou de 94, quando surgiram as medidas atípicas, né, e as multas, os meios coercitivos, para hoje? A gente está muito mais criativo, a gente criou outras coisas que nunca se pensou antes. Nunca ninguém pensou em caçar passaporte, nunca ninguém. Não aplicavam nem a multa, quem dirá, né? Caçar passaporte, caçar CNH, cortar conta de luz. A gente já sabe que cortar conta de luz não pode, fere a dignidade da pessoa humana. Então, assim, o que a gente tem hoje são alguns posicionamentos do STJ, mas que não são absolutos. Por exemplo,
eles dizem que caçar CNH não fere a tua liberdade de ir e vir. Mas dependendo do caso concreto do teu processo, que tu é lá um salafrário que não paga mesmo, super recalcitrante, aí eles vão deixar. Por quê? Porque tu tem, por exemplo, tem um acórdão aqui que é bem recente do Belize, que ele diz que o modo de vida, né, o padrão social daquele devedor não condiz com a situação que ele mostra no processo. Portanto, ele mandou caçar. É o devedor ostentação. Uhum, né? Então, assim, a gente vê que mesmo quando há uma definição, há uma ideia sobre uma definição, quer dizer, não fere a liberdade de ir e vir, pode se tornar uma técnica utilizável, né? Uma coisa que é muito importante é nunca matar a galinha dos ovos de ouro, então nunca posso fazer nada que impeça o nosso devedor de trabalhar, senão ele não tem como sobreviver, né? Teve um caso que foi um cantor que foi proibido de fazer um show, né? Teve uma decisão que ele estava proibido de fazer shows, porque ele era devedor. Ele não trabalha. Bom, se ele já devia, né, fazendo show, imagina se não fizer. Outra coisa que é bem interessante é que o processo penal está utilizando o 1394. A gente já tinha a possibilidade de aplicação de astrente contra terceiro em casos de crime. Por exemplo, quando a autoridade policial ou o Ministério Público pedia informações para o Google de quem estava usando aquele IP e ele não mandava as informações, eles aplicavam astrente numa pessoa que é terceiro, não faz parte da relação processual, né? E aplicavam uma astrente. E agora, eles estão usando o 139.4 para fazer o bloqueio do dinheiro para pagar essa astrente lá no crime. É bem interessante, né? É bem diferente. E para mim, a mais fantástica e a mais criativa de todas as medidas atípicas que eu já vi foi naquele caso onde houve a ocupação das universidades públicas, lembra? Que os alunos se acamparam dentro. Havia ordem, né, para eles saírem, para eles desocuparem o lugar. E é claro que eles não desocuparam, e é claro que uma multa contra eles não faria nenhuma coerção, né? Contra aquele grupo que a gente nem sabe efetivamente quem está ali dentro ou não está. E aquele juiz teve uma ideia fantástica. Alguém vai dizer que não poderia, né? Vai ferir algum direito de alguma coisa. Mas o juiz determinou a seguinte medida atípica. A cada 1 hora, vai tocar a sirene por 5 minutos, sem parar. Eu lembro desse caso. Sabe o que aconteceu? Em menos de 24 horas, estava desocupado. Ou seja, ele criou uma técnica, ele criou uma medida absolutamente diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar dentro da caixinha. E ele trouxe para um caso concreto onde a efetividade foi muito maior do que ele aplicar uma multa, do que ele caçar CNH, do que ele qualquer outra coisa. Foi quase literalmente ele convenceu os obrigados a cumprirem a ordem dele do que se submeter à sirene. Então, literalmente a coerção funcionou. Ali né? funcionou. Ali funcionou. Então, assim, o que precisa mesmo é que a gente pense fora da casinha, que a gente ache alternativas de técnicas que tragam aquilo que a gente busca, a satisfação da nossa obrigação. E nem sempre é caçar CNH, cartão de crédito, passaporte, etc. Né? Então, são muitas situações, tem muitos exemplos, né? São posicionamentos, esses são standards, mas como eu te disse, a gente vai ter que voltar sempre para a fundamentação. Não existe um sim ou um não, um cabe ou não cabe prévio. Ó, o professor Alexandre está batendo palmas aqui, a Carol está dizendo, essa mulher é o máximo. A Nelise também está batendo palmas, tem gente me perguntando, tem que ter outra live com essa diva do processo. Excelente, Cris, ótimos exemplos. Também tem gente me pedindo uma live só para você falar das astrentes. Oba! A Alana, que é muito querida também, está mandando um alô para nós aqui. Ó, um beijo para todo mundo. Eu parou de passar aqui na minha tela todo mundo, mas olha, obrigado.
Olha, Cris, foi um prazer receber você aqui no Projeto Live. Eu lhe agradeço mais uma vez pela disponibilidade, pela generosidade de conversar conosco sobre um tema que é tão atual, tão relevante, tão dinâmico, e de expor isso de forma tão didática, tão simples, leve e objetiva. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair dessa live mais preparados, mais bem informados e talvez até mais animados para seguir com foco nos estudos. Eu queria dizer Se que você é tiver, sempre bem-vinda e eu vou lhe dar aqui 2, 3 minutos, que eu sempre faço isso, para você se despedir aí do pessoal. se tiverem um pouco de curiosidade, já é uma grande coisa. Se eu conseguir aguçar a curiosidade sobre o tema, né? Tá Olhando pra super. baixo, porque eu fico te olhando na tela e não no lugar que eu sei que tem que olhar. Mas foi muito legal, muito obrigada por essa oportunidade. Conte sempre comigo quando quiser. E agora vamos ter que usar esses instrumentos para a gente se falar mais, porque vai ser, por um tempo, não vai ter congresso, né? Inclusive, depois vou lhe mandar aqui por direct ou pelo WhatsApp, vou lhe fazer uma proposta depois para um congresso nesse ambiente virtual, que eu acho que pode ser bem produtivo. Vamos seguir conversando sobre isso aqui. Pedrinho está mandando um abraço, o Beck disse que você é Meu profunda e clara, presidente, queridos, que ele disse, esteve obrigada. conosco aqui, deu uma baita aula Fanny, sobre convenções de negócios jurídicos processuais. ele é fantástico. Muito bom, muito bom. Cris, É que só tem espero que gente você tenha top aí, agenda. hein? Espero que você tenha agenda para a gente marcar uma segunda live em breve. Você Em se saiu. breve, estou esperando o convite. Nossa, você se saiu super bem. Eu tenho certeza que você já recebeu mais uns 4 convites de live aí. Você vai ver quando a live acabar. Eu recebi um convite que eu disse para a pessoa assim: olha, como eu nunca fiz, retira o convite, É. assiste, e aí se tu achar que eu passei no teste, convida de novo. Depois você me conta quantos chegaram, viu? Tá bom, tá bom. Muito Fique bem, obrigada, Cris. viu? Eu que agradeço. Viviane, Fanny, Logo, logo eu te mando um convite e a gente segue para uma próxima live, viu? Um olha beijo lá, Minas enorme Gerais para ti. presente. Beijão, obrigada, viu? Tchau. Bom demais conversar com a Cris. Clara, profunda e didática. Tenho certeza que vocês gostaram da exposição de hoje e que a live, mais uma vez, espero, tenha alcançado seu objetivo, levar informações críticas e atualizadas e, né, servir de instrumento para manter vocês aí focados nos estudos. É isso. Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê em breve.